Olá, galerinha linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes na companhia da sua família, dos amigos, dos colegas aí da rua, do bairro, da escola, onde quer que você esteja bem. Mas principalmente que você esteja aí na companhia de Jesus e do nosso doce e querido Espírito Santo. Bom, prontos para mais uma história da vida de Cristo? Vamos lá ver o que nós vamos aprender hoje sobre a vida do nosso querido e amado Salvador Jesus? Vamos ver o que ele quer nos ensinar hoje? A história que eu vou contar hoje para vocês é sobre Nicodemos ouve as boas novas. Essa história que eu vou contar para vocês hoje, ela tá lá no capítulo 3 do livro de João. Isso mesmo. Então, vamos lá a nossa história. Este daqui é o nosso personagem de hoje. Esse daqui é Nicodemos. A noite estava, silenciosa. Sabe quando nem cachorro late, tá tudo quieto na cidade? Só se ouve assim o barulho de um grilinho. E lá em Jerusalém, aquela noite estava escura e o único som que se ouvia era o arrastar das sandálias, enquanto Nicodemos, o importante líder religioso, andava rapidamente pelas ruas escuras de Jerusalém. Xilep, 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 xilep. Naquela época não tinha sapato, todo mundo andava, usava o que? As alpargatas, né? Aquelas sandálias abertas. E Nicodemos, ele era um respeitado líder do povo judeu. Mas o que esses líderes, né, que era da mesma seita que ele pertencia dos fariseus, pensaria dele se soubesse aonde é que Nicodemos estava indo? Nicodemos, ele tinha, apesar dele ser um homem sábio, ser um líder ali religioso, ele tinha muitas dúvidas que estavam perturbando a cabeça dele. Ele tinha muitas perguntas a serem respondidas. E ele sabia que só uma pessoa ia poder fornecer as respostas para eles. Nicodemos, ao chegar ao seu destino, talvez ele tivesse olhado assim de um lado para o outro, ficado assim na esquina, né, observando para ver se ninguém estava vendo onde é que ele estava se dirigindo, para onde ele poderia ter ido. A Bíblia não diz se ele foi numa casa, ou num jardim, ou numa colina fora da cidade. Ele finalmente viu-se face a face com quem ele estava procurando. Quem ele estava procurando? Isso mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Aí Nicodemos tinha ouvido falar de Jesus. Todas as pessoas de Jerusalém estavam comentando sobre esse homem de Deus, seus ensinamentos e seu maravilhoso poder. Nicodemos cria que Jesus tinha sido enviado por Deus, mas ele queria saber mais sobre Jesus. Então, certo de que estavam sozinhos, Nicodemos falou: Rabi. Rabi significa o que? Eu já falei para vocês na lição sobre os ajudantes de Jesus. Rabi é a palavra mestre, professor em hebraico. Então ele foi e falou: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus deve ter surpreendido Nicodemos com a sua resposta, porque Nicodemos falava sobre Jesus, mas Jesus queria falar sobre Nicodemos. Nosso versículo que a gente vai aprender hoje foi a resposta que Jesus deu para Nicodemos, que está aqui em João 3:3, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos deve ter ficado assim: como assim nascer de novo? Ele deve ter franzido a testa, pensado, porque ele era um dos fariseus, né? Que era um grupo que tinha orgulho de conhecer as escrituras, né? Todo o Velho Testamento. Ele era um homem que obedecia às leis de Deus. E ele sabia de tudo isso, porque ele estudava as escrituras para quê? Para ensinar lá no templo, né? Para as outras pessoas sobre Deus. Mas a resposta de Jesus deixou ele intrigado. E aí ele foi e respondeu. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar-se a entrar no ventre da sua mãe e nascer?
E aí, Jesus disse para Nicodemos: não fica admirado, Nicodemos, por ter lhe dito, é preciso nascer de novo. Jesus estava falando sobre Nicodemos se tornar uma nova pessoa, ser transformado por Deus de dentro para fora. E para isso, Nicodemos tinha que aceitar Jesus e confiar nele para nascer de novo. Por que Nicodemos tinha que nascer de novo, turminha? Porque Nicodemos era pecador. Assim como todos nós, assim como eu sou pecador, assim como você também é pecador. Todos nós nascemos assim. Como eu já expliquei para vocês, pecado é tudo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que eu vejo, que deixa Deus triste, que desobedece às leis de Deus. E a Bíblia diz, ó, lá em Gálatas 3:22, está escrito bem assim, ó, a Escritura colocou, ou seja, encerrou tudo sob o pecado. Então, todos nós já nascemos com a natureza pecadora, que é o quê? O desejo de fazer coisas erradas, é ser egoísta, de agir maldosamente com os outros. E o nosso pecado separa nós de Deus. Isso mesmo. Porque Deus, ele é puro. E todo pecado faz o quê? Faz com que nós vivamos separados dele. Então, ó, tudo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente fala, que deixa Deus triste, faz o quê? Com que nós sejamos castigados. E qual que é o castigo do pecado? Viver separado de Deus para sempre, num lugar terrível de escuridão e tristeza. O pecado é um problema sério. Você não pode se livrar do pecado sozinho e esconder o pecado de Deus. A única maneira dos seus pecados serem perdoados é nascendo de novo, mudando por dentro. E só Deus pode fazer isso por você. Você precisa nascer de novo porque é o quê? Pecador. Então, Nicodemos, ele era pecador e ele precisava nascer de novo e aceitar Jesus e confiar nele. Então, Nicodemos continuava confuso. Ele sempre pensara que ser judeus e obedecer às leis de Deus era pertencer a Deus. Então ele falava, não, eu conheço todas as escrituras, eu estudo as escrituras, eu leio a Bíblia, né, que na época era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eu leio o Talmud, que eram as leis. Então, eu já estou salvo, eu pertenço a Deus. O que Jesus lhe dizia era muito diferente. Como isso pode acontecer? Ele perguntou para Jesus. E aí, Jesus foi e respondeu para ele: você é um professor, ou seja, um rabi também dos judeus, e não compreende essas coisas, Nicodemos? Jesus sabia que Nicodemos não tinha entendido o ensinamento muito importante que estava lá no Antigo Testamento. E para ajudá-lo, Jesus fez com que ele se lembrasse de algo que tinha acontecido centenas de anos antes, na época em que o povo judeu tinha saído do Egito e ido para a terra de Canaã, a terra em que Deus tinha falado para eles que eles iam receber depois que eles saíram da escravidão do Egito. Só que o povo judeu, depois que saiu do Egito, começou o quê? A reclamar. De tudo eles reclamavam. Ah, aqui não tem o que nós tínhamos no Egito. Ah, isso. Ah, aquilo. Ah, eu não quero comer isso. Ah, aqui tá calor. Ah, aqui tá frio. Ah, aqui tá... Começou a reclamar. Crianças, Deus odeia quando você reclama. O que é reclamar? Reclamar é clamar 2 vezes. É ficar ali insatisfeito com tudo o que você tem. Tem gente que não fica feliz com a comida que está na mesa. Tem gente que não fica feliz com o calçado. Não fica feliz com a casa. Não fica feliz com o carro. Tudo reclama. Ai, mas eu não queria essa comida. Ai, mas eu não queria vestir essa roupa. Ai, mas eu não queria... ir para a escola de ônibus, eu queria ir de van. Ai, mas eu não queria ir na casa desse amigo, eu queria ir na casa do outro. Ai, eu não queria sentar com essa menina aqui na escola. Tudo reclama. E Deus, ele detesta isto.
Porque só de nós estarmos vivos, respirando, tudo que ele criou para nós poder ser gratos a Deus, a gente fica, ao invés de ser grato, ser ingrato, porque a reclamação é ingratidão, é não ser grato por aquilo que você tem. E o povo de Israel estava assim. Assim que eles saíram, né, lá do Egito e foi para a terra que Deus prometeu a eles, embora Deus tivesse cuidado milagrosamente deles, o povo resmungava e se queixava sem parar. Então Deus ficou zangado com eles. E aí, Deus pegou e fez o quê? Como castigo pelo pecado, pela reclamação deles, Deus enviou serpentes venenosas para picar o povo. Então, quando eles eram picados por essas serpentes, eles o que? Eram serpentes venenosas, eles morriam. E aí eles começaram o quê? Aqueles que ficavam reclamando, as serpentes iam lá e picavam eles morriam. Aí eles foram reclamar com Moisés. Ah, Moisés, pede para Deus nos livrar dessa serpente. Ah, Moisés, a gente não está aguentando mais. E aí Moisés orou pelo povo a Deus. E Deus respondeu ensinando o meio das pessoas mordidas serem curadas. Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse em uma estaca lá no meio do acampamento onde eles estavam. E toda pessoa que fosse picada pelas serpentes venenosas, pelas víboras, e eles olhassem para aquela serpente lá de pendurada e se arrependesse da reclamação, eles seriam curados, né? E Deus falou, quem olhar para a serpente de bronze com arrependimento, eles vão ser curados. E Moisés seguiu as instruções de Deus. Ele insistiu para que o povo olhasse para a serpente levantada no alto da estaca. Então aqueles que criam em Deus e olhavam para ela, ficavam curados imediatamente, exatamente como Deus havia dito. E aí Nicodemos, quando Jesus estava falando para ele sobre isso, ele fez o quê? Ele prestou atenção e ele, né, se lembrou da história, porque ele conhecia essa história. E ele balançou a cabeça concordando, que já conhecia. E aí, ao dizer a Nicodemos, você se lembra dessa história, Nicodemos? E aí, Nicodemos falou, sim, mestre, sim, Rabi, eu lembro. E aí, Jesus foi e falou para ele, olha, do mesmo modo que Moisés levantou aquela serpente no deserto para salvar o povo, aquela serpente era um símbolo do que ia acontecer comigo. Ó. Daí Jesus falou, tá aqui, ó, no versículo 14 de João 3, ó, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus disse a Nicodemos que ele, o Filho de Deus, ia ser levantado numa cruz e que ele morreria pelos pecados do mundo inteiro, até pelos pecados de Nicodemos. Então, Jesus morreu pelos seus pecados. E a Bíblia nos conta que Jesus, o Filho de Deus, teve uma vida perfeita. Ele nunca pecou. Ele não merecia ser castigado, mas ele foi morto como um criminoso, pregado numa cruz de madeira. Então, Deus tomou os nossos pecados, todos os nossos erros, e os colocou sobre Jesus. Em 1 Pedro 2,24 fala, carregando ele mesmo sobre o madeiro, ou seja, a cruz, os nossos pecados. Então, Deus castigou seu próprio filho como se ele tivesse pecado. Então, Jesus sofreu, derramou seu sangue e morreu por mim e por você, amiguinho. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos. Então, Jesus está vivo hoje, lá no céu. Ele não está morto na cruz, ele está lá no céu, ó, nos aguardando para que nós um dia vamos morar lá com ele. Se você crer em Jesus e confiar nele, que ele pode perdoá-lo, você vai o quê? Nascer de novo, você vai fazer parte do reino de Deus e vai ficar para sempre com ele no céu. Agora, se você não crer
que Jesus morreu na cruz, ó, para perdão dos seus pecados e sua salvação, infelizmente, você vai viver o quê? Separado dele. Então, ó, não é maravilhoso que Deus tenha dado seu único filho para morrer pelos nossos pecados? Então Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, eu sou o filho de Deus. Eu vou ser levantado de uma cruz e eu vou morrer pelos pecados do mundo inteiro. E aí, muitas perguntas devem ter enchido a cabeça de Nicodemos. Será que isso é verdade? Será que é verdade o que Jesus está falando? Será que Jesus é o Filho de Deus que veio morrer pelo pecado? Por que Deus daria seu filho desse modo? E aí, as palavras seguintes de Jesus deu a Nicodemos o quê? As seguintes respostas, que é o versículo mais maravilhoso. É um versículo, né? Esse versículo, turminha, resume assim a Bíblia todinha. Toda a Bíblia fala do amor de Deus para com a humanidade. Tudo que está na Bíblia se resume a como Deus nos ama. Tudo lá que aconteceu com o povo de Israel no Velho Testamento, depois que Jesus veio e viveu aqui na terra para a nossa salvação, perdão dos nossos pecados, tudo que está contido na Bíblia, tudo, esse versículo resume o tamanho do amor de Deus, que é o quê? João 3:16. Porque Deus amou o mundo. O mundo é quem? É eu e você. Você não mora no planeta Terra? Você não está no mundo, no planeta Terra? Então Deus ama o mundo. Ele ama todas as pessoas. Indiferente de tribo, raça, cor, nação, aonde tiver um ser humano, Deus o ama. Então tá aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que maneira foi essa que Deus amou o mundo? Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que coisa maravilhosa. E aí, Nicodemos continuou ali naquela dúvida. E aí, ele falou, mas como que pode eu nascer de novo? E aí Jesus falou para ele, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele falou bem assim, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Aí Jesus fez uma comparação maravilhosa. Ele falou bem assim, o vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí quando Nicodemos ficou sem entender, ele falou assim, Nicodemos, nascer de novo é... O que Jesus estava falando para ele sobre isso? Você vê o seu coração? Você vê a sua alma, Nicodemos? Você não vê, mas você sabe que existe, assim como o vento. Você sente o vento soprando, porque mexe os seus cabelos, mexe com a sua roupa, você vê as árvores balançando, mas você vê o vento? Não. O Espírito também que habita dentro de você, você não vê. Mas quando você aceita Jesus dentro do seu coração, você confia nele, o Espírito Santo de Deus que está aí dentro de você, ele começa a te ajudar a fazer o que é certo, Nicodemos. Aí Nicodemos começou a entender. Então, Deus, assim como ele amava Nicodemos, ele nos ama também. Então, Deus amou Nicodemos e foi por isso que ele enviou Jesus para morrer pelos pecados de Nicodemos. E Jesus continuou explicando que aquele que se recusava a crer nele já estava sendo condenado, ou seja, culpado, e merecia o castigo pelo seu pecado que não foi perdoado. Essas pessoas que não aceitam Jesus dentro do seu coração, eles não nasceram de novo. E, infelizmente, eles serão castigados. Por quê? Deus nos deu o livre-arbítrio, crianças, para que nós escolhamos se a gente quer aceitar Jesus e mudar de vida, nascer de novo interiormente, né? Dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. Ou se a gente quer continuar fazendo um monte de coisa errada, não tô nem aí, dane-se. Então Deus nos deu
o poder da escolha. Então é você que vai escolher. E Jesus, ele não é mal educado. Todas as vezes que a professora Esther vem aqui falar sobre a palavra de Deus para você, todas as vezes que você vai em uma igreja ou que você ouve alguém falar sobre Jesus, sobre o reino de Deus, é como se Jesus estivesse na porta do seu coração e ficasse lá. E aí você fala bem assim: olha, ele tá lá batendo. E aí você fala: quem é? Ele: sou Jesus, eu estou aqui. Você aceita com que eu entre na sua casa, ou seja, dentro da sua vida? Se você falar: vem Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, ele vai entrar, vai fazer morada dentro do seu coração. Agora você falar: tô afim de você não, Jesus, ó, fica aí, não vou te aceitar na sua casa. Ele continua lá, do lado de fora. Então, a única maneira de você ter direito a ir morar no céu, nas moradas celestiais, que é onde Jesus mora, é você aceitando o sacrifício que ele fez na cruz. E aí, o que aconteceu é quando a conversa de Nicodemos e Jesus terminou? A gente não sabe. Se Nicodemos aceitou mesmo que Jesus falou para ele, né? Nicodemos, ele se inclinou diante de Jesus e pediu para ser perdoado? Também a Bíblia não fala. Nicodemos voltou para as ruas escuras e foi para a sua casa a pensar em tudo que Jesus dissera? A Bíblia também não conta. Mas as palavras de Jesus devem ter causado um poderoso efeito, um grande impacto no coração de Nicodemos naquela noite. Por quê? Algum tempo depois, ele creu em Jesus. Nicodemos se tornou um seguidor de Jesus Cristo. Como é que a gente sabe que isso é verdade? Como é que nós podemos saber, ver a mudança algum tempo mais tarde depois na vida de Nicodemos? Por quê, crianças? Nicodemos, pelo que a palavra de Deus dá a entender, ele se tornou um agente secreto de Jesus. Porque os fariseus, crianças, era a seita religiosa que tinha na época que Jesus passou aqui na terra. Eles eram um grupo religioso que cuidava ali do templo, estava ali na igreja. Eles observavam ali as leis, então eles seguiam as leis tudinho, mas eles não tinham Jesus no coração. Eles seguiam os rituais, mas o verdadeiro dentro lá do coração, o verdadeiro Jesus, eles não acreditavam em Jesus. Então Nicodemos fazia parte dessa seita. E ele ali, né, sendo um dos líderes religiosos, ele via quando os fariseus ficavam falando: hoje a gente pega esse Jesus. Porque Jesus, quando ele começou a proclamar o reino dos céus, falou para as pessoas se arrepender, os fariseus começaram a ficar com ciúme, porque as pessoas pararam de ir no templo e só ouvir aquilo que eles falavam e começaram a seguir Jesus, porque Jesus é vida. Jesus estava falando para eles que é só você se arrepender dos seus pecados que você tem direito a ir morar no céu. Já os religiosos falavam: não, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que fazer A, têm que fazer B. A gente vê muito isso em religiões hoje, que colocam obstáculos para você chegar até Jesus. E não tem obstáculo nenhum. É só você aceitá-lo no seu coração, seguir o que está escrito na sua palavra e pronto. E eles colocavam um monte de empecilhos para as pessoas seguirem até Jesus. Então eles começaram a ficar o quê? Com inveja, com ciúmes do ministério de Jesus, porque Jesus era o Filho de Deus. E aí, quando eles começavam a falar lá que iam aprontar para poder pegar Jesus, Nicodemos ouvia, mandava alguém falar: Jesus, os fariseus estão indo aí querendo pegar o senhor, sai de onde o senhor está. A gente vê, depois nós vamos estar vendo nas nossas próximas histórias, que Jesus estava no lugar e fala, e Jesus saiu dali. Dá-se a subentender que Nicodemos já tinha avisado para ele que os fariseus iam lá tentar pegar ele. Então, ele virou uma espécie de agente secreto de Jesus. Quando Jesus foi perante o Sinédrio, perante os fariseus, para poder ser julgado, Nicodemos estava lá, e na Bíblia que fala, nós vamos ver lá na frente também, que ele foi contra tudo aquilo que eles estavam fazendo, né? O sumo sacerdote Caifás estava fazendo com Jesus. E nós vemos
que Nicodemos foi transformado mesmo quando Jesus foi morto. Porque depois de Jesus ter sofrido e morrido pelo pecado lá na cruz, a Bíblia diz que um homem chamado José de Arimateia, né, pediu para levar o corpo de Jesus e prepará-lo para o funeral. Ele e um amigo, ou seja, Nicodemos, levaram especiarias e amorosamente cuidaram do corpo de Jesus e envolveram o seu corpo. Então esse amigo era o Nicodemos. Esse importante líder religioso que procurara Jesus em segredo à noite, agora mostrava abertamente seu amor por Jesus. Deus havia mudado Nicodemos de dentro para fora. Ele agora era uma nova pessoa em Cristo. Então, criança, se você já nasceu de novo, se você já aceitou Jesus dentro do seu coração, assim como Nicodemos, então você tem que o quê? Demonstrar, né, através das suas atitudes, a sua mudança. Então, agradeça a Deus por ser uma nova pessoa. Então, ó, aqui o nosso versículo de hoje, ó, é o que está escrito lá em João 3:3. Ó, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ó. João 3:3. Nicodemos achou que ele tinha que se tornar um bebê, voltar para a barriga da sua mãe. Mas Jesus falou para ele que não, que nascer de novo era nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer de novo aqui, ó, dentro do coração. Então, ó, quando você comemora o dia do seu nascimento, do seu aniversário, né? Digamos que o dia do meu aniversário é o dia que eu comemoro que eu nasci lá da barriga da minha mamãe, não é? Então esse dia é o dia do meu aniversário, que eu nasci aqui nesse mundo físico. Mas o dia que eu aceito Jesus, eu estou nascendo de novo na família de Deus, que é o que está escrito aqui, ó, em João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando eu aceito Jesus dentro do meu coração, eu nasço de novo, só que agora na família de Deus. Então, eu tenho dois nascimentos. O meu nascimento físico, né, que está lá registrado na minha certidão de nascimento, e o meu nascimento espiritual. Então, ó, tá aqui o nosso versículo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3, que foi o que aconteceu com Nicodemos. Tem um outro versículo também que fala, que está em 2 Coríntios 5:17, fala: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, ou seja, o seu tempo de pecador já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Então pensa no que Deus fez por você. Primeiro, Ele perdoou o seu pecado, Ele te deu uma vida nova e Ele fez de você parte da família de Deus. E Ele te deu a vida eterna. Então todos os dias você deve agradecer a Deus por ser uma nova pessoa em Cristo. Deus havia mudado Nicodemos por dentro, deu a ele uma nova pessoa em Cristo. E ele também tem o poder de mudar você. Então vamos orar? Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, agora é a oportunidade de você pedir para Deus vir morar no seu coração e ser uma nova pessoa. Então vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para perdão dos meus pecados. Jesus, eu confesso que sou pecador, mas eu creio que o Senhor é o único capaz de perdoar os meus pecados e de me dar a salvação. Eu creio que o Senhor também ressuscitou e está aí no céu me aguardando e me esperando para que um dia eu possa ir aí morar contigo. Jesus, que assim como Nicodemos nasceu de novo, eu também aceito nascer de novo na sua família, na família de Deus. Querido Jesus, muito obrigado pelo Senhor me dar direito à vida eterna, pelo Senhor ter morrido naquela cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Amém! Bom, turminha, eu trouxe uma musiquinha aqui bem legal também para cantar com vocês, que fala sobre isso, sobre o novo nascimento. Ela é bem assim, ó. Quando eu criei Cristo, Deus mudou a minha vida, perdoou-me tudo e me fez de novo. Cristo em minha vida, sou agora filho de Deus.
tenho vida eterna, sigo para o céu. Deus me fez de novo, pois Espírito de graça batizou-me em Cristo, fui unido a Ele. Eu morri com Cristo e com Ele ressuscitei. Minha vida é Cristo, vive em seu poder. Então, quando nós nascemos de novo, nós temos o poder de Jesus na nossa vida que nos ajuda a fazer o que é certo. Bom, meus amores, este é o nosso bate-papo de hoje, tá bom? No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o encontro que Jesus teve muito especial com uma mulher, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve lá, coloca lá no sininho a opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo aqui no nosso canal, você receba notificação, tá bom? Curte, comenta, compartilha com aquele seu coleguinha que às vezes está aprontando e não sabe o que é nascer de novo. Um beijo da professora Esther, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.